Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast e desta vez com um novo convidado, o Tiago. Prazer, pessoal. Tiago Santos, atleta híbrido e o mais recente vencedor do triatlo. Não sei se foi vencedor, mas não foi Foi. vencedor. Mas é um vencedor por ter chegado ao fim do seu primeiro triatlo, onde ele fez a preparação completamente sozinho. É Portanto, tirando verdade. a parte da nutrição, mas Yeah. yeah, mas acho que é de salientar que fizeste todo o processo sozinho e nunca tinhas feito uma prova de triatlo, portanto, acho importante que isso seja um ponto a falar. Portanto, fala-me tu um bocadinho de como é que foi. Primeiro, como é que tu decidiste que ias fazer o triatlo? Eu acho que nós já falámos sobre isso, mas eu não me lembro ao certo. Sim, foi. É assim, eu sempre achei triatlos bastante estranhos, no sentido em que não sabia como é que era possível uma pessoa aguentar tantas horas seguidas a fazer em constante esforço, com o corpo em constante esforço, porque pronto, não é propriamente como um treino no ginásio em que treinamos no duro até à falha, ou não, mas até à falha, e descansamos e Yeah, depois voltamos. Não, é constante, passo atrás de passo, ou braçada atrás de braçada, ou na bicicleta, é sempre, são horas e horas e horas. E eu decidi que queria experimentar, não sei, decidi quanto que, tempo é que foi a tua prova? diz, Quanto tempo é que foi a tua prova? foi 3 horas e 20 minutos, 21 minutos, Porra, 3 horas seguidas a fazer exercício físico. Em que não sim, é propriamente exercício da caca, é exercício tipo a sério. pois. Eu acho que se eu corresse aqui até ao comboio tinha um ataque cardíaco. Uh, e decidi que queria experimentar. Andei a ver, encontrar este triatlo não foi propriamente fácil, Uhum. porque a maior parte, ou grande parte das provas, primeiro pesquisar e encontrar provas de triatlo em si já não é a coisa mais simples do mundo, e depois perceber qual delas é que são provas abertas, qual é que é só para quem está inscrito no campeonato nacional, algumas são só para equipas, não é a coisa mais simples do mundo. Sim. E depois eu não queria algo que fosse demasiado simples, entre aspas, isto porque eu já tenho experiência na corrida, e mesmo bicicleta, sempre andei bastante de bicicleta, e então, por exemplo, nos triatlos há a distância sprint, que costumam ser, acho que é 600 ou 700 metros a nadar, acho que são 20 quilómetros de bicicleta e 5 a correr. Essa questão para mim, essa distância para mim, na parte da bicicleta e da corrida, eu percebi que ia ser demasiado simples. Eu queria um desafio que realmente, lá está, fosse desafiante e que eu próprio não sabia que não era capaz de fazer. Portanto, Ok. essa distância para mim não estava fora de questão. Sim. Então encontrei este, e fui para a distância de 1,2 km a nadar, 45 km de bicicleta e 10 km de corrida. Meu, 10 km de corrida aí nessa zona é tipo de Oeiras a Algés. Se- Talvez sim. Sim, sim, sim. Sim, pelo perdão. Yeah. Isso é imenso. Poça! Não, isso não é para mim. Mas olha, lá está, tipo, só mostra que quando tu metes a cabeça numa coisa e que fazes por isso e que pesquisas e que queres saber e que te queres empenhar, que é possível, tudo é possível. É verdade, e a questão era mesmo essa, é que eu sei, eu 100% quando me inscrevi em janeiro, eu não era capaz de fazer isto. Não Pois é era isso. sequer, nunca na vida eu, antes de ter feito, não, nunca na vida pensaria que eu alguma vez pudesse dizer, ok, eu fiz um triatlo. Entendes? Porque imagina, as pessoas que estão no mundo do triatlo, para elas, isto é uma coisa completamente banal. Fazem um, se for preciso, todos os fins de semana. Ah, Uhum. mas isso é tipo 1% da população mundial que alguma vez fez um triatlo. Sim, E, tu não ouves, por exemplo, tu vês muito mais culturistas e vês, por exemplo, muito mais jogadores de exato, futebol e muito mais gajos que fazem natação do que tu vês pessoas a dizer eu faço triatlo. sim. É Eu assim, só conheci uma pessoa que fazia triatlos, era uma colega minha do quinto ano, pai,
que eu não lembro do nome dela, não vou mencionar porque ela agora pode ser famosa e teríamos a dar cloud É. assim, tipo, desnecessário. Mas já, foi a única pessoa até hoje na minha vida que eu conheci que fazia um triatlo. Opa, e lá está, o triatlo, há quem diga que é uma das modalidades mais exigentes, isso Sim. não há grande dúvida, mas daquelas também que é mais completa, porque exige bastante dos atletas e exige bastante em várias modalidades. A maior parte das disciplinas ou das modalidades exige que sejas bom numa coisa, ou duas, vá. Em Uhum. três já são muito poucas. E então eu queria ser capaz, e como tu disseste, sim, preparei-me, fui eu que fiz toda a periodização e a planificação de todos os treinos. Obviamente a parte da alimentação foi o Felipe, da New Knowledge Nutrition, e correu bem, correu bem, E vais repetir? talvez, talvez. Ainda este ano? Não, este ano não, Ok, porque pronto, isto foi, voltando ao início, isto foi uma das duas, meus dois grandes objetivos as resoluções de ano novo. ok. Um deles era este triatlo, o outro, também me inscrevi em janeiro e eventualmente vou dizer qual é. Não, eu Um, acho que ias dizer hoje aqui. não, 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 É porque nós não temos muita gente a ouvir o podcast, portanto, quem ouve o podcast era tipo exclusivo, só eles é que iam não, saber. eu não preciso que seja exclusivo. Mas eu vou fazer uma cena fixa aí para para revelar. Não que seja Ok. assim uma grande coisa, mas Vais fazer um se campeonato calhar, eu se calhar devia ter nacional. feito ao contrário, devia ter feito a outra primeiro e o triatlo depois, que acho que era mais coisa, mas pronto, não deu, deu Ah, eu assim. já sei o que é que vais fazer. Sim, Vais eu fazer. já disse, eu já disse. É, ok. Um, É aquele mas campeonato de beer pong, né? sim, mas ando a ver, porque eu não quero parar os treinos, eu quero agora reduzir e tenho reduzido, mas quero manter pelo menos uma baseline, até depois voltar a aumentar e a fazer acumulação de volume e tudo mais, para possivelmente em 2024 fazer distâncias maiores. Porque das três modalidades, qual é que é a modalidade que tu mais gostas? A que eu mais gosto, talvez Ok, só para bicicleta. explicar ao pessoal. Se vocês não sabem o que é um triatlo e porque é que se chama triatlo, é porque tem três modalidades, ok? Portanto, temos a bicicleta, a corrida e a natação. Portanto, daí eu estar a perguntar ao Tiago qual é que é a favorita dele. Yeah, eu diria que é a bicicleta. E a minha menos favorita, não por gostar menos, simplesmente porque é que eu sou pior, é a água. Ah, é? Sim, sim. Porque eu acho estranho, não é, quer dizer, não é eu achar estranho, mas comparativamente comigo, ou seja, a pessoa que eu sou, eu não vejo possibilidade na vida, alguma vez, em tempo algum, encontrar prazer em correr. Meu, Mas sabes que imensa gente diz isso, ou imensa gente que é corredora já disse isso na vida. meu, é que é tão. Tipo bicicleta. Yeah, vais a pedalar, vês as coisas a passar rápido, tem assim meio que adrenalina e não sei o quê. Agora, natação, eu gosto porque, sei lá, eu nasci e vivi 25 anos da minha vida ao pé da praia, portanto eu ia muitas vezes à praia, fazia bodyboard, fiz surf, essas mariquices todas. Portanto, estou muito conectado também com o oceano. Mas agora correr, pá, eu corria quando jogava basquete, e era porque era para o basquete. Porque no tempo que eu não estava a jogar basquete, eu não corria para pegar um comboio, eu não corria para apanhar um autocarro. Se eu chegar atrasado, cheguei, não corro, É não. isso, quando é atrás de uma bola é diferente. Yeah. Opa, então, não sei. Imagina, há pessoas que dizem, eu adoro correr, é uma sensação. Meu, uma sensação de quê? Tipo, eu sinto sangue na boca. Tipo, é horrível. Fico mal disposto. Opá, temos de ir uma corridinha e isso muda. Não! Isso muda. Mas sim, Ainda fui eu que mais fiz agora. sim, e fui eu que fiz a planificação dos treinos todos e eu acho que foi muito bem sucedida porque
eu fiz a prova toda e no dia a seguir não tinha muitas dores, estava estava normal até. Uhum. E isso foi sinal de que, eu não, se calhar não puxei, ou seja, não abusei no triatlo, Yeah, yeah, yeah. como podia ter feito, mas Sim. lá está, o meu objetivo era apenas terminar e eu, a partir do momento em que saí da água, que era aquilo que me estava a deixar mais nervoso, eu só quis aproveitar, desfrutar e tentar não me lesionar e levar a prova até ao fim, então não quis abusar também. E também é sinal que a preparação foi bem feita e que eu preparei-me como deve ser para aquela distância e eu percebi que, ok, consegui. Se eu me preparar para algo maior, também vou conseguir. Só preciso Claro. de ajustar os treinos e tudo mais. Mas a prova em si foi brutal. Eu já tinha feito várias provas de corrida e trail e tudo mais, mas não tem sequer comparação. E mesmo as próprias pessoas, o ambiente que se vive, é algo muito, muito, muito diferente e que eu não estava à espera de gostar tanto, honestamente. É, sim. O próximo passo é uma prova de culturismo. Não, ainda não, ainda não. Not quite yet. Wait, Mas sim, sim, eu estava bastante nervoso para a água, mas é a água normal. até foi a mais tranquila das três modalidades. Algo que a minha mãe já me tinha dito que eu ia dizer no fim da prova, e eu disse-lhe: não, não é isso que eu vou dizer. O quê? Mas que a água ia ser, que a água foi a prova mais tranquila, a modalidade mais Ah, tranquila ok. das três. Tu fizeste quê? Crawl? Eh, sim. Hã? Oh, Sim, sim. crawl, aqueles. Sim, 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 sim. Yeah. Ahm, Tentei fazer toda a coisa. Aquilo às vezes não dá porque muita gente à volta e Ei, até tapas neles e pá! sim, muita gente à volta e depois para também ir vendo O que é que se para passava? onde é que para onde é que se está a ir. Yeah. Às vezes era preciso relaxar um pouco o bruços e depois voltar, Aquele mas bruço da galinha com a cabeça de fora. sim. Mas a água correu bem. Eu não via, já tinha dito isto, eu não via as minhas próprias mãos à minha frente. Era o quão suja a água estava. Ah, Mas isso não me fez muita impressão. Aliás, eu estava à espera que me fizesse bem mais confusão do que o que fez. yeah, yeah, yeah. Mas aquilo foi duas voltas ali ao sítio do Oceanário, no Parque das Nações, para quem É, conhece. sim, sim. Ahm, Pá, eu gostava tanto de ter Foi estado lá. tranquilo. E a Gostava. parte da água foi tranquilo. E Olha, ouvi aquilo dizer estava muita gente. que a Estela passou a meta contigo. Yeah, foi. Tu é fixe. Foi fixe, foi fixe. Opá, eu gostava de lhe tipo, ter passado a dar a mão e isso, mas ela tipo, saiu para a zona da meta e deu uma mão, mas eu já estava tão partido e ela estava com muito ritmo a mais para mim, então eu larguei a mão porque senão eu não chegava à meta. Ela é que era uma atleta, meu. E então tive de lhe largar a mão e ela depois ficou um pouco triste com isso, mas é na boa. Mas depois as transições correram bem. Eu fiz, aquilo tem boas regras, tem muitas regras. Assim que se chega à parte da transição, tem de se meter o capacete, o Uhum. dorsal tem de estar virado para trás, não pode ficar nada fora do cesto, é muita coisa e então eu fiz tudo com muita calma para não me esquecer de nada e para não, porque aquilo depois há penalizações e Yeah. podemos até ser desclassificados se não cumprirmos tudo, e então fiz tudo com calma. A parte da bicicleta foi tranquila, estrada em mau estado, houve muita gente que depois me disse que já apanhou bem pior, então eu estou a tentar não me queixar assim tanto, mas aquilo tinha muitos buracos. Houve pessoas a perderem garrafas inteiras que estão nos esportes, para aquilo, os buracos eram tão grandes que as garrafas saltaram do esporte e ficaram só no chão. E saltaram partes da bicicleta, pá, Ia, mas com pronto. cara. Mas foi fixe, foi fixe. E a parte da corrida depois foi só gerir. É difícil, é totalmente diferente correr, só correr. Só correr tu já achas mal, né? Mas correr depois de bicicleta e de nadar é uma modalidade totalmente diferente de só correr. Meu, eu Mas só foi giro. farei isso quando o mundo estiver a acabar e eu tiver de fugir para algum lado. Pronto.
já sabes, se for preciso, eu estou aqui. Posso ajudar. Agora Levas. já sou atleta, já sou atleta híbrido, já posso ajudar. Eu não sou atleta híbrido. Sou atleta a gasolina e estou todo entupido. Mas já, foi giro Uhum. e, e aconselho toda a gente a fazer, a experimentar um triatlo. Eu também aconselho aos outros a fazer experimentar. Todos os outros. Yeah. E o que é que tu, assim, em termos de uma lição que tu tenhas tirado deste processo todo, que queres partilhar com as outras pessoas? É mesmo o que eu já disse, que eu não era capaz de fazer isto nunca na vida, mas em 5 meses, nem chegou a 5 meses, foram 4 meses de treino, consegui passar a ser capaz de algo que não era e de coisas até que me deixavam bastante ansioso e nervoso. A parte da água, eu lembro-me, eu passei mal só quando precisei de ir me inscrever aqui nas piscinas municipais e tinha de fazer o exame com o nadador Salvador. Eu não queria tipo ir para aulas de natação. Uhum. E então, para isso é preciso, para ir para a natação livre, era preciso fazer um exame com o nadador Salvador. E eu passei mal com isso porque não sabia. Isso, o nadador Salvador agora me diz que eu não estou apto e diz que eu preciso de aulas e aí não sei o quê. Yeah. Pronto, e 4 meses depois fiz mais de 1 quilómetro em águas abertas, sozinho, sem boia, sem. Abertas e cagadas. É verdade, é verdade. Diz que há lá muito cocó do oceanário. Olha, cocó de peixe. Será que tem proteína? Eu engoli alguns quantos pirulitos. Estás a ver? E ficaste maior quando saíste da prova. Tu, porra. Já não cabia no fato. Mas sim, é isso. Eu acho que se nós metermos alguma coisa na cabeça, basta, basta acreditarmos que conseguimos, porque nós, Acho que mesmo que a sim. gente não consiga, nesse momento, se metermos mesmo aquilo na cabeça, vamos ser capazes de fazer. Eu dou-te mesmo toda a força e qualquer pessoa que tem um objetivo na cabeça e que vai atrás desse objetivo, por mais louco que possa Uhum, parecer, uhum. porque ao fim e ao cabo, hoje em dia já há caminhos traçados. O puto cresce, vai jogar a bola, o puto cresce, vai jogar basquete. Mas era aquilo que nós estávamos a dizer: quantas pessoas é que são atletas de triatlo? Quantas pessoas é que são culturistas? E eu acho que as pessoas já só de darem o passo em frente, de se inscreverem na sua primeira prova e de fazerem todo o processo até lá, já mostra que têm uma grande resiliência e já mostra que querem vencer. E acho que quando uma pessoa quer vencer, faz tudo para vencer. E olha, é o que for, será e É acreditar que verdade. vai. Portanto, eu dou, pá, muito orgulho no facto de teres conseguido levar todo este Obrigado. processo à frente. Yeah. Very true, my friend, very true. É isso, malta. Este foi um episódio mais curtinho, só Não para tão quem curto. tiver. Yeah. Sim, só para quem tiver mais interesse em como correu esta prova. E é isso. Esperamos que tenham gostado. Eu, entretanto, já tive até 2 pessoas a dizer que têm interesse em experimentar um triatlo. Eu Por acho que causa uma coisa, do. antes de acabarmos aqui o podcast, eu acho que uma coisa que tu fizeste muito e que eu, por exemplo, eu não tenho propriamente interesse em triatlos, não é uma coisa que me fascina, quer dizer, vamos dizer, não é uma coisa que me interessa, não é uma coisa que eu paro, tipo, no meu dia vai ao YouTube triatlo, não sei o quê, mas a forma como tu documentaste, principalmente no Instagram, acho que também puseste no TikTok, Sim, sim. os Reels, faz com que as pessoas fiquem interessadas, nem que seja pela produção de conteúdo só disso, percebes? Portanto, eu acho que tu foste muito inteligente no que toca a captar a atenção Yeah. das pessoas. Sim, isso também já. Antes até de me ter inscrito no triatlo, eu já tinha decidido que ia fazer isto, porque nós já tínhamos falado sobre isso. É um tipo de conteúdo assim a documentar a semana inteira e com voice-over por cima e tudo mais, e Yeah. com, lá está, qualidade, não é? Modéstia à parte, que não se via em Portugal. É verdade. E eu, como tenho bastante experiência também nessa área, juntei as 2 coisas, 2 das coisas que eu mais gosto e decidi que eu ia fazer isso assim. Óbvio que deu muito mais trabalho, deu muito mais dor de cabeça. Se calhar tirou-me, podia ter aproveitado mais a preparação, podia ter retirado se calhar mais de tudo. Yeah.
e lá está, tirou-me muito mais tempo livre, porque era chegar, imagina, sábado, às vezes acordava às 6, 7 da manhã, para ir fazer aquele 7, chegava a casa às vezes à 1, portanto, bastantes horas entre preparar as coisas, porque não é só fazer as horas de bicicleta e as horas de corrida e tudo Sim, mais, sim, 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 sim. é preparar as coisas, arrumar as coisas, porque isto de ir correr é só calçar os ténis e sair, mas isto de ser triatleta é muito mais do que isso, é preciso levar Claro. fatos, é preciso bicicleta, coisas assim. E depois era o resto do sábado e domingo a editar os vídeos da Yeah. semana anterior. Acho que isso é que também ficaste com uma memória nas tuas redes sociais muito Exatamente. importante. E acho que isso vale a pena o esforço. Sim, sim, valeu, e eu não me queixo, estou bastante contente por o ter feito. E a quantidade de gente que me mandava mensagem, e isso valeu tudo a pena. Houve várias pessoas que me mandaram mensagem ao longo da preparação e que me encontraram lá no triatlo e vieram falar comigo, e isso Sério? fez tudo valer a pena. Sim, sim, É, isso é maluco. foi muito fixe. Yeah. Eu ainda fico parvo quando as pessoas, tipo, nas provas ou na rua, ou tipo, me veem e vêm falar comigo, e tipo, "What the fuck?" Yeah, é muito fixe. É estranho. Yeah, mas é fixe, é fixe. Sim, senhor, ainda bem que gostaste. Bem, pessoal, este foi então o nosso episódio sobre o triatlo do jovem atleta Yuri, do Tiago Santos. E, yeah, espero que estejam aqui para o próximo. Um grande abraço, malta, até à próxima. Tchau. Tchau.